Fala galera do Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube. Dariton Souza na área para comentar a respeito da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, 9 jogos movimentaram a rodada de meio de semana. E a gente vai comentar um pouquinho a respeito dos resultados, falar quem saiu bem, quem saiu mal nessa rodada. E analisar essas partidas e também falar sobre a classificação, é claro. Mas antes de mais nada, peço que vocês se inscrevam no canal Mais 10 Futebol Clube aqui no YouTube. Deixe aquele like maroto em cada vídeo. Comentem, a participação de vocês é super importante, seja através de elogios ou críticas. E nunca se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Beleza? Continue seguindo a gente aqui no Mais 10 Futebol Clube. Bora falar então de Brasileirão, meu povo? Vou passar aqui os resultados que aconteceram no meio de semana. Depois a gente vai analisar partida por partida, falar do desempenho de cada equipe. Lembrando que uma partida foi adiada, né? O jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo, que seria na Arena da Baixada, devido ao jogo do Flamengo pela Copa do Brasil contra o próprio Curitiba, mais um time lá do Paraná. E o Atlético, que jogou as quartas de finais do Campeonato Paranaense, devido a esses jogos, a partida foi adiada pelo Brasileirão. Mas falando dos resultados das partidas que ocorreram, tivemos na quarta-feira o jogo do São Paulo 1-1 com a Chapecoense. São Paulo ainda não conseguiu vencer nesse Campeonato Brasileiro. Tivemos a derrota do Internacional para o Atlético Mineiro, 1-0 para o Galo lá no Beira-Rio. O Corinthians, que até saiu na frente do RB Bragantino, mas tomou a virada por 2-1 para o Massa Bruta. E o Palmeiras, que conseguiu um ótimo resultado, até com certa facilidade, 3-0 para cima do Juventude, lá na Frio Caxias do Sul. Tivemos um empate sem gols entre a América e Cuiabá. América e Cuiabá, e vamos abrir o olho. Tivemos o Santos, que ontem foi ao Rio de Janeiro pegar o Fluminense com o gol do Vovô Nenê. Fluminense 1, Santos 0. Tivemos a vitória do Bahia. O Bahia fora de casa conseguiu um ótimo resultado contra o Ceará, que começou mal a temporada nesse Brasileirão. 2-1 Bahia com mais um show de Gilberto. Fechando a rodada, tivemos um empate sem gols entre Atlético Goianiense e Fortaleza por 0-0, as duas sensações do campeonato até então. Fortaleza segue líder, o Leão do Pici é líder do campeonato. E fechando, o Sport lá no Recife bateu o Grêmio por 1-0, o Grêmio último colocado do Brasileirão. Galera, vamos lá então. Falando sobre o líder, o Fortaleza chegou aos 10 pontos, né, em 4 partidas, depois de empatar lá em Goiânia com o Atlético Goianiense por 0-0. Bom resultado para o time do Fortaleza aí, que está na liderança do campeonato, se manteve na liderança, né? Contou um pouco com a sorte também do jogo do Atlético Paranaense adiado. O Atlético Goianiense, que podia ter encostado no próprio Fortaleza com os 9 pontos, estava jogando em casa, tinha até uma certa obrigação de vencer o jogo, mas não conseguiu buscar esse resultado. Lembrando que o Atlético Goianiense tem um jogo a menos, tá, galera? Então o Atlético Goianiense ainda pode chegar a esses mesmos 10 pontos que o Fortaleza tem hoje. Então, olho aí no Dragão, que faz uma ótima campanha. O Fortaleza nem se fala, né? 4 jogos, nenhuma derrota, um empate, 3 vitórias. Faz uma campanha bem interessante o Fortaleza, que é o líder do campeonato. Falando sobre as equipes paulistas, a gente pode destacar que a boa vitória do Palmeiras, que não teve muita dificuldade para ganhar do Juventude. Primeiro tempo foi bem fraco do Palmeiras, né, contra o Juventude em Caxias, mas no segundo tempo, com 3 belíssimos gols, né, vamos dizer assim. Um gol contra de cabeça, né? Muito engraçado ver a cara do goleiro do Juventude na hora que viu que tinha tomado o gol, a cara dele foi muito engraçada. Depois o Daverson, isso mesmo, de cabeça fez 2-0, belo gol de cabeça dele. E o último gol, em que golaço do Breno Lopes, hein, na gaveta. O Breno Lopes garantiu essa vitória de 3-0 do Palmeiras para cima do Juventude. Lei do ex não falha, né? Leis do ex nunca falha e o Palmeiras bem no campeonato. Já o São Paulo que começou fazendo 1-0 para cima da Chape com o gol do Éder de cabeça, parecia que ia encaminhar bem, até porque, meu Deus do céu, cara, a Chape terror do céu. Por favor, vamos dar um jeito nesse time aí. Jair Ventura, ajuda a Chape. Me ajuda a te ajudar, Jair Ventura. Porque, mano, a Chape, nossa, muito ruim a Chape. E a Chape teve uma vantagem, que o jogador do São Paulo foi expulso, né? O Nestor foi expulso no final do primeiro tempo. O São Paulo continuou melhor na partida, com boa atuação do Rigoni. Mesmo assim, o São Paulo não conseguiu ampliar o placar, teve algumas dificuldades. Numa jogada ali, uma das poucas jogadas que a Chapecoense teve ali no segundo tempo, conseguiu o empate. No final, quase saiu com a vitória, viu? Com uma bola na trave ali, salvou o São Paulo 1-1. São Paulo voltou a fez gol, mas não venceu ainda. São 4 jogos e nenhuma vitória.
São Paulo mal nesse início de Brasileirão. Falando dos outros dois grandes de São Paulo, o Corinthians perdeu para o RB Bragantino. Falando isso, o Corinthians está dando freguês do RB Bragantino, hein? Principalmente na arena. Mais uma derrota para o RB Bragantino. 2-1 de virada. O Corinthians até saiu na frente com o gol do Rony, mas permitiu a virada da Massa Bruta com gol de cabeça de Arlelan. E depois tomou a virada num lance bem esquisito ali. O jogador do Corinthians reclamou falta. O Cássio vai meio com a mão mole ali. Mas vitória da RB Bragantino. Pior início de um treinador comandando o Corinthians na Arena Corinthians, né? O Silvinho tem 3 derrotas em 3 jogos na Arena Corinthians. Situação muito complicada também do Corinthians, tem 4 pontos. Outro time que também tem 4 pontos, esse é o Santos. O Santos é o Rio de Janeiro ontem e mais uma vez não conseguiu sair de lá com um bom resultado. O Maracanã que não traz uma lembrança muito boa da final da Libertadores. Pegou um Fluminense muito bem montado pelo Roger Machado e o Fluminense ganhou por 1-0, gol do vovô Nenê. Isso mesmo. Na bobeira ali do Felipe Jonathan, o Nenê aproveitou e fez, aliás, um belíssimo gol. Belo gol do vovô Nenê. Fluminense muito bem no Campeonato Brasileiro. Conseguiu esse 1-0 para cima do Santos. O Santos que vinha de 3 jogos sem perder, 4 jogos sem perder mais ou menos. E conheceu uma derrota. Domingo tem clássico, hein? Domingo tem Santos e São Paulo na Vila Belmiro. Galera, continuando sobre os jogos da rodada, acho que o resultado mais legal dessa rodada foi o resultado do Atlético Mineiro, né? Ganhar do Internacional no Beira-Rio, mesmo que o Internacional esteja mal das pernas, né? Não vem conseguindo mostrar um bom futebol já faz bastante tempo, é um resultado para se aplaudir. É muito difícil ganhar do Internacional no Beira-Rio e o Atlético conseguiu uma vitória importantíssima. O Galo vem forte pela briga do título brasileiro, então a gente tem que ficar de olho nesse Atlético Mineiro, hein? 1-0 o gol do Natan, com 1 minuto de jogo, o Atlético fez 1-0, se segurou e saiu com essa vitória super importante. O Galo doido tá de volta, hein? Vamos ver se o Cuca vai conseguir fazer esse time brigar pelo título. A 3ª vitória consecutiva do Atlético Mineiro. Destacar aqui também, pessoal, a vitória do Bahia, né? O Bahia reencontrou o Ceará, seu adversário da final da Copa do Nordeste. Naquela oportunidade, o jogo ficou 2-1 pro Bahia, foi para penalidades e o Bahia foi campeão na casa do Ceará. Deu aquele mó quebra-pau, um negócio doido. E mais uma vez o Bahia foi lá no Ceará e conseguiu uma vitória super importante, 2-1 para cima do Ceará, 2 gols do Gilberto, fazendo um bom campeonato, e o Bahia também tá bem, o Bahia é o 7º colocado na tabela de classificação, vendo uma derrota para o Internacional em casa, onde não tinha jogado bem, mas agora o Bahia conseguiu esse resultado super importante. Bora Bahia. E o Ceará do Guto Ferreira, tá estranho, hein, Ceará? Muito o Ceará nessa temporada, vamos ver se consegue melhorar um pouco mais. Galera, hoje eu acho que o pior jogo da rodada, um jogo decepcionante, foi o jogo do América com o Cuiabá, né? Foi um 0-0 fraco. O América até agora não conseguiu fazer um gol sequer no campeonato. Pegou um time que vai brigar com ele ali na parte de baixo da tabela. Então, é um resultado muito ruim pro América. O América que agora não tem mais o Lisca doido, ele pediu demissão na segunda-feira devido a alguns desentendimentos com alguns jogadores, não gostou de algumas coisas. Então é um resultado assustador esse resultado do América. Esse esquema do América preocupa muito. E o Cuiabá tá dando das possibilidades dele, né? Por Cuiabá um empate em Minas não é de mau tamanho, já que tá jogando fora de casa. Fechando a rodada, galera, tivemos também o jogo entre Sport e Grêmio. O Grêmio não ganha do Sport lá na Ilha do Retiro já faz bastante tempo. E o Sport aproveitou isso. 1-0 Sport, a primeira vitória do Sport no campeonato. O Sport chega a 4 pontos no campeonato e a campanha do Grêmio me assusta. Me assusta demais essa campanha do Grêmio. 3 jogos no campeonato até agora, 3 derrotas. O Grêmio tem um jogo a menos? Tem um jogo a menos contra o Flamengo. Mas meio que assustador esse resultado do Grêmio. O Grêmio 3 derrotas, o Grêmio vinha bem na Sul-Americana com o Thiago Nunes. Foi campeão gaúcho, campeão da Recopa Gaúcha. Não se sabe por que o Grêmio tá tão mal no Brasileiro. É comum o Grêmio começar mal no Brasileiro? É comum. Nos outros campeonatos foi assim também. Depois, como o Renato falou, a gente vai reagir e vai lá pra cima. Na maioria das vezes foi. Sabe que com o Thiago Nunes isso vai acontecer? A pergunta que a gente precisa saber, né? Vamos ver o que vai acontecer. Galerinha, sobre a classificação do Brasileirão, passando rapidamente depois de 4 rodadas, algumas equipes com jogos a menos. Temos o Fortaleza em primeiro com 10 pontos. Depois o Atlético Paranaense com 9, que pode chegar a 12 devido ao jogo a menos. O Flamengo também, tá? O Flamengo tem 2 jogos a menos, pode chegar a 12 e ser também o único 100% do campeonato. Atlético ou Flamengo, né? Caso não dá empate, alguma coisa do tipo. Depois Atlético Mineiro com 9. Bragantino e Fluminense, cada um com 8 pontos. E fechando ali o G6, o Palmeiras tem 7. Tá? Na zona do rebaixamento, Chapecoense 2, Juventude 2 pontos, América 1 ponto e o Grêmio em último com 0 pontos.
e também um jogo a menos. O que preocupa aqui, 3 equipes que subiram já estão na zona do rebaixamento. Chapecoense, Juventude e América. Galerinha, que tipo de planejamento é esse pra Série A? Vamos lá, né? Senão daqui a pouco volta os 4 que subiram, vão voltar pra Série B. Muito ruim o planejamento e palmas para as equipes do Nordeste, mais uma vez, com o Fortaleza líder e o Bahia fazendo uma ótima campanha nesse campeonato. Galera, esse foi o Mais 10 Futebol Clube, trazendo as informações dessa 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começa a partir de sábado, a 5ª rodada, com o jogo do Flamengo contra o RB Bragantino, e no final de semana mais algumas partidas, o Brasileirão chegando aí na sua 5ª rodada. É isso, quero mandar um abraço a todos, lembrando que tem sorteio da Copa do Brasil na terça-feira, e a gente vai trazer informações sobre o sorteio da Copa do Brasil para vocês também, tá bom? Um abraço, ótimo final de semana a todos e fique ligado no Mais 10 Futebol Clube, que tem mais vídeo de Copa América e Eurocopa também. Um abraço, valeu!